Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim. Ei, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia, né? A palavra de Deus, porque ela é o nosso manual. Olha só, e o tema de hoje é a lei de Deus e o grande conflito. Olha, nós já estudamos sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, né? Nesse contexto do grande conflito, e hoje a lei de Deus e o grande conflito. Você sabia que é claro que todo o universo ele é regido por leis, a lei da gravidade, a lei da reação, enfim, eu não sou muito bom nisso, né? Já dá para perceber. Mas veja, tudo nessa vida contém lei. Por exemplo, você coloca leis, regras dentro da sua casa e você vai para um trabalho, existem leis de trânsito, existe o Código Civil, né? Existe, enfim, a Constituição Federal do Brasil, por exemplo, e de cada país. Então todas elas são regras, são leis e que não devem ser violadas. E uma vez violadas, o que acontece? Existe penalidade para aquele que a viola. Entendo também que Deus, ele tem a sua lei, e é interessante porque lá em Daniel capítulo 8, versículo 12, lá diz que Satanás, ele teria uma estratégia, e essa estratégia seria jogar a verdade por terra. Olha só, interessantíssimo, não é? Então, nós vamos estudar aqui esse tema. Possivelmente você esteja se perguntando assim, mas não vai mais voltar a estudar o tema lá na rádio? Vamos sim, tá? Lá vamos estar fazendo também. Hoje, mais uma vez, houve um contratempo, mas a palavra de Deus ela precisa ser aberta para que nós possamos estudá-la. Então, o tema de hoje, como eu já falei, a lei de Deus e o grande conflito. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus amigos e amigas que acompanham aqui o canal, tá? Gostaria de pedir a você que se inscrevesse, que se você gosta dos conteúdos aqui, por favor, compartilha também, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário também. Você pode pedir, pode sugerir vídeos, né, assuntos para nós fazermos os vídeos aqui. Enfim, aqui é o canal Geração Ômega, porque aqui nós estudamos a Bíblia e aqui nós estamos preparando um povo para a breve volta do Senhor Jesus, ok? Mas antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, estamos aqui para estudar a Tua Palavra e, Senhor Deus, queremos o Teu Santo e Bom Espírito. Não sei até onde esse vídeo vai chegar ou até qual pessoa irá chegar, mas eu te peço, Pai querido, de uma forma muito especial, que ele possa servir para conduzir pessoas até o Senhor, para mostrar às pessoas a verdade e para que assim, Senhor Deus, todos nós juntos possamos nos preparar para termos um encontro com o Senhor nos céus. Te peço tudo isso e te agradeço, como já falei, não porque nós mereçamos, mas te peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Salmo 119, Salmo 119, versículo 141, ele diz o seguinte, Salmo 119, verso 141, e 2, aliás. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. O versículo 151 diz assim, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E aí, como eu falei, o inimigo tem uma estratégia para jogar a verdade de Deus por terra. E nós já vimos que a verdade de Deus, embora ela seja uma só, é dividida em 5 colunas. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade, porque é a palavra de Deus, e os mandamentos, os 10 mandamentos também são a verdade. Mas veja, Daniel capítulo 7, versículo 25, veja só que texto impressionante nós encontramos aqui. Daniel capítulo 7, verso 25. Se você tiver uma Bíblia, por favor, acompanha, tá? E se você... é bom você anotar também, para depois você tirar as suas dúvidas. Daniel capítulo 7, o versículo 25, nós lemos da seguinte maneira. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então veja, Deus já revelou na sua palavra que existiria um sistema e que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei de Deus. Olha, quando foi que isso aconteceu? Claro que isso não ocorreu no tempo de Daniel, mas Daniel, que viveu aí muitos anos antes de Cristo, já recebeu essa mensagem de Deus e ele profetizou que alguém mudaria
os tempos e a lei de Deus. E infelizmente, muitas pessoas têm mudado. Olha, o Salmo 119, ele apresenta algumas características da lei de Deus. Eu gostaria de ler para vocês Salmo 19, os versículos do 7 ao 9, ok? Aqui vai apresentar algumas características da lei de Deus. O que a lei de Deus é? Então vamos ler aqui, Salmo 119, aliás, Salmo 19, né? Confundindo aí já. Salmo 19, versículos do 7 ao 9 diz assim, ó, mostrando as características da lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O verso 10 diz assim, ó, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Cara, que texto maravilhoso, né? Poético realmente. Mas olha, aqui diz que a lei de Deus é perfeita, que ela restaura a alma, que o testemunho é fiel, né? Que ela é fiel, dá sabedoria aos simples. Quer ser sábio? Então obedeça a lei de Deus. Diz aqui que os preceitos do Senhor são retos e eles alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro. E Paulo chega a dizer isso, né? Que a lei do Senhor é santa, justa e boa. É puro. Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e ele permanece para sempre. Então veja que a lei de Deus não é algo que seria passageiro, mas permanece para sempre, de acordo com o salmista. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí são mais desejáveis do que o ouro e mais doce do que o favo de mel. Ok? Então, aqui são algumas características da lei de Deus. E a principal que eu quero destacar é que ela permanece para sempre. Então a lei de Deus, meu amigo, ela não passa como alguns têm dito por aí. Veja só, eu gostaria de ler um texto aqui com vocês e depois fazer uma perguntinha para vocês, ok? Aqui no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18, nós já lemos esse texto aqui, mas gostaria de ler novamente com vocês, capítulo 31 de Êxodo, versículo 18. O texto bíblico diz assim, ó: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ou seja, de toda a Bíblia, a única parte que não foi escrita pelos homens foi a lei de Deus. Porque a lei de Deus ela foi escrita em tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus. Por que Deus, então, não permitiu que os homens escrevessem a lei? Por que será? Porque ela representa o seu caráter, a base do seu caráter, que é amor e justiça. Nós sabemos que os 4 primeiros mandamentos é amor a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos, amor ao próximo como a nós mesmos. E aqui demonstra esse amor. A lei de Deus demonstra esse amor, né? E Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40, ele mostra que a lei de Deus ela não somente está resumida nesses que os mandamentos de Deus estão resumidos nesses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, como também depende de toda a lei e os profetas. É interessante, né, pensar nisso. Mas eu gostaria de lhe perguntar algo. Será que a lei de Deus ela só passou a existir aqui agora? Não, é claro que não. Sabe por quê? Lá no Jardim do Éden já tinha a lei de Deus. Quando Deus disse, olha, não faça isso. Não coma daquele fruto. Aquilo dali já era a lei de Deus. Quando Caim matou Abel, depois Deus conversando com Caim disse assim, tamanho é o meu pecado. Como é que ele sabia que tamanho era o pecado dele? Claro, porque já existia uma lei. Quando, lá em Gênesis capítulo 39, a mulher de Potifar se joga para cima de José, José diz, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Como é que ele poderia então dizer isso se a lei não existia? É claro que não. A lei sempre existiu. A lei de Deus já existia lá no céu e existe lá no céu. E a lei de Deus sempre existiu, porque ela tem o mesmo caráter de Deus. Assim como Deus é eterno, a lei de Deus também é eterna e permanece para sempre, de acordo com o salmista. Ok? Devemos nos ligar nisso. Veja,
Deus escreveu a sua lei com o seu próprio dedo. É interessante lembrar que os mandamentos estão aqui em Êxodo capítulo 20. E eu gostaria de ler esses mandamentos para você. Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17. O texto bíblico diz assim, ó. Primeiro mandamento, está no versículo 3, e o mandamento diz assim, ó: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Viu, hein? Essa é a lei de Deus de acordo com a Bíblia. E isso nós podemos encontrar em qualquer Bíblia. Sabe por que eu digo isso? Porque um dia eu achava que as Bíblias eram diferentes e que cada igreja tinha sua Bíblia. E aí eu pensei assim, eu tenho que pesquisar e tenho que ver por que a igreja tal pensa assim, que aquela igreja pensa assim e tal, e tal, e tal, e tal. E aí eu comecei a fazer uma grande pesquisa. Eu ia na casa da minha tia, que era de uma determinada religião, pegava a sua Bíblia e começava a ler. Eu ia na casa de meu amigo, que era de uma outra religião, na realidade da mesma religião que eu tinha saído antes. E aí começava a ler ali. Então eu comecei a fazer essas pesquisas. E eu tinha um professor que era de outra religião. Enfim, eu ficava fazendo essas pesquisas aí, porque eu imaginava que cada igreja tinha sua Bíblia. Mas aí eu constatei que todas as Bíblias são iguais, e que os 10 mandamentos, em todas elas, é o mesmo. Inclusive, eu tenho uma Bíblia católica, eu tenho uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová, né, que dizem aí que é bem diferente. Mas enfim, todas as Bíblias e todas as versões, elas trazem esses mesmos 10 mandamentos. Se ligou? Mas veja, existe uma grande questão, porque aqui no texto que eu acabei de ler, é o texto segundo a Bíblia, ok? Os mandamentos de Deus segundo a Bíblia. Mas os mandamentos segundo o catecismo, ele é um pouco diferente. E aí nós vamos se concretizar no catecismo aquilo que Daniel, capítulo 7, versículo 25, já dizia, que alguém cuidaria em mudar os tempos e a lei. Por que então ele é diferente? Porque no catecismo romano, o primeiro mandamento é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. Até aí tudo bem. O segundo mandamento diz: não tomar seu santo nome em vão. Opa! Esse deveria ser o terceiro, não é? Na lei de Deus, o texto que nós acabamos de ler, Êxodo capítulo 20, versículo... Vou até abrir aqui de novo, que é para a gente ver o terceiro mandamento. Aqui diz o seguinte, Êxodo 20, versículo 4... Versículo 7. O versículo 7 diz o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas no catecismo, esse é o segundo. Mas por quê? Porque eles tiraram aquele mandamento, que é o segundo mandamento, que diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, ou embaixo na terra, e nem se encurvarás diante delas. Aí veja, eles tiraram o segundo mandamento, o terceiro mandamento virou o segundo, e assim por diante. Aí veja só, o terceiro mandamento diz: guardar domingos e dias de festas, quando na realidade o quarto mandamento da lei de Deus diz que nós devemos nos lembrar do sábado. E aí, enfim, como eu já falei, né, o quarto mandamento se tornou o terceiro
o quinto se tornou o quarto, e enfim. E como é que então permanecem 10? Porque no mandamento, conforme o catecismo romano, o nono mandamento diz o seguinte: não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento diz o seguinte: não cobiçar as coisas alheias. Olha só, cobiçar e desejar não é a mesma coisa? Pois é. Porque eles dividiram o 10º mandamento em 2 para poder cobrir a brecha que eles tinham tirado o segundo mandamento. Se ligaram aí? Então, eles mudaram a lei de Deus. Eles mudaram a lei. Ok? Veja só, algumas pessoas costumam dizer que não existe a lei de Deus no Novo Testamento. A lei de Deus conforme aparece em Êxodo capítulo 20. Mas deixa eu lhe dizer que existe sim. Por exemplo, Salmo 84. Antes de dizer isso, Salmo 89, versículo 34 diz o seguinte: não violarei a minha aliança. Não violarei a minha aliança. E veja só, Mateus capítulo 4, versículo 20, aliás, versículo 10, mostra que nós não devemos ter outros deuses diante de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 21 e Atos capítulo 17, versículo 29, mostra que nós não devemos fazer imagem de escultura e nem adorar essas imagens. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1, mostra que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Mateus capítulo 24, versículo 20, Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, Hebreus capítulo 4, versículo 4, 9 e 10, mostram que nós devemos guardar o quarto mandamento, a lei de Deus, que é lembrar do sábado. Também Colossenses capítulo 1, versículo 16. O quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, aparece em Mateus capítulo 19, versículo 19. O sexto mandamento aparece em Romanos capítulo 13, versículo 9. O sétimo mandamento aparece em Mateus capítulo 19, versículo 18. E o oitavo mandamento aparece também em Romanos capítulo 13, versículo 9. O nono mandamento aparece aqui em Marcos capítulo 10, versículo 19. E o último mandamento sobre não cobiçar nada aparece em Romanos capítulo 7, versículo 7. Ou seja, a lei de Deus no Novo Testamento. Ok? Então veja só, Jesus em Mateus capítulo 5, eu até gostaria de ler esse texto com você. Mateus capítulo 5, versículo 17, do 17 ao 19 diz o seguinte para nós. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum e um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então veja, aqui mostra que a lei de Deus ela não passaria, nenhum i ou nenhum tio jamais passaria da lei. O próprio Jesus, ele não disse aí, não pense que eu vim abolir, que eu vim mudar, que eu vim fazer qualquer coisa. Não, eu vim cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei conforme os mandamentos de Deus em Êxodo capítulo 20. Nos versículos em diante diz, aquele pois que violar um destes mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele que, porém, que o observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Entenderam aí? E é justamente isso. Jesus ele veio obedecer os mandamentos, ele veio observar. Em Mateus capítulo 3, verso 15, Romanos capítulo 13, verso 8 a 10 e Gálatas capítulo 6, verso 2, demonstra justamente isso. Veja, Jesus disse em João capítulo 15, versículo 10, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aliás, capítulo 14, verso 15. No capítulo 15 de João, versículo 10, Jesus diz que aquele que obedece aos mandamentos permanece em seu amor. Jesus obedeceu todos os mandamentos e quem obedece permanece no seu amor. Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 19, Jesus ele recomenda a obediência para aqueles que querem, então, andarem aí no caminho da salvação. E ele deixou claro que a lei de Deus, que a lei dos 10 mandamentos, que a lei de Deus era a lei dos 10 mandamentos, que era a lei dos 10 mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus em João capítulo 14, versículo 15. Ok? Olha só, a Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 29, que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Existia um sistema que mudou a lei de Deus? Meu amigo, vai pela Bíblia. Olha, se a tua igreja ensina que não deve guardar a lei, que a lei passou, que o sábado passou, ei meu amigo, obedece ao que está na Bíblia, tá ok? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
Em Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que aquele que tropeça em um só ponto é culpado de todos, porque o mesmo Deus que disse, a mesma lei que diz não matarás, também disse não adulterarás. Se você não mata, porém adulteras, você vem a transgredir a lei, tá? Então se você não mata, mas você não guarda os mandamentos de Deus, o quarto mandamento, então você se torna culpado de todos. Veja só, Romanos capítulo 3, verso 31 diz que a fé confirma a lei. A fé não vem para substituir a lei. Não. Antes, a fé, a verdadeira fé, ela confirma a lei. Ok? E até quando duraria a lei de Deus? Até quando durará a lei de Deus? Salmo 111, versículo 7 e 8. 7 e 8. Salmo 119, versículo 89, versículo 144 e Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, além do capítulo 19 de Salmos, versículo 9, todos esses mostram que a lei de Deus ela é eterna e que ela permanece para sempre, porque ela é a base da lei de Deus. Mas veja, o inimigo ele usou o sistema romano para justamente tentar mudar e jogar a verdade de Deus por terra, porque ele sabe, meu amigo, que quando nós não vivemos uma vida de obediência à lei de Deus, é claro, nós estamos longe. Deixa eu te dizer uma coisa. A lei não serve para nos salvar. Ela serve apenas para nos mostrar que precisamos de um Salvador. A lei, ela só vem, ela é como um espelho para mostrar que eu estou sujo. E se eu estou sujo, eu preciso de Jesus, que é a água da vida, para me lavar. E uma vez limpo, quando eu olho para a lei, eu vejo que nenhuma condenação há em mim. Olha, Romanos capítulo 6, versículo 14 diz que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. Mas é claro, é verdade isso. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da condenação da lei. Nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, que nos salva da condenação da lei. Mas nos salva da condenação da lei e não da obediência à lei de Deus. Até porque em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E no capítulo 15, versículo 10, ele disse: aquele que obedece aos meus mandamentos permanece no meu amor. Então devemos obedecer aos mandamentos de Deus para permanecer em seu amor. Hoje em dia, praticamente todas as religiões cristãs, tanto católicos como evangélicos, eles dizem que a lei de Deus passou, que o sábado passou, enfim, mudam a lei, né? Seja eles protestantes, pentecostais em geral, enfim, todos obedecem à lei adulterada pelo homem, adulterada pelo catecismo romano. A palavra de Deus nos lembra: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpridos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Isso está em Deuteronômio. A maldição se não cumpridos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 ao 28. Ok? Então, devemos seguir somente a orientação de Deus. Eu gostaria de fazer um apelo para você. Meu amigo, você deseja hoje, a partir de hoje, ser fiel a Deus e obedecer a todos os mandamentos? Existe um grande conflito. Eu gostaria de ler esse texto agora para você, que eu acabei de lembrar. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte. Capítulo 12, versículo 17. O texto bíblico diz assim para nós: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O capítulo 14, versículo 12 diz assim, capítulo 14, verso 12. O texto diz bem assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você vê? O diabo está extremamente irado contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque quem obedece aos mandamentos de Deus está andando no caminho do Senhor. E quem não, obviamente que não está. E aqui no final, capítulo 14, verso 12, diz que aqui está a perseverança, meu amigo, dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É claro que você vai encontrar em qualquer igreja dizendo assim, não pode obedecer todos os mandamentos. A única questão e a grande questão é sobre o quarto mandamento. No próximo estudo, nós vamos falar com mais detalhes a respeito desse quarto mandamento. Mas eu gostaria de te convidar a obedecer os mandamentos de Deus, não para ser salvo, mas para viver como um salvo em Cristo Jesus. Para viver não debaixo da condenação da lei, mas para você viver debaixo da graça do Senhor Jesus. Sabe por quê? Olha, a Bíblia diz que, em 1 João capítulo 3, verso 4, que pecado é a transgressão da lei de Deus.
Então, se não existisse a lei, não existiria pecado. E se não existisse pecado, nós não necessitaríamos da graça do Senhor Jesus, porque nós já seríamos santos. Pelo contrário, nós precisamos da graça do Senhor Jesus justamente por isso, porque nós somos extremamente pecadores. Gostaria de finalizar fazendo essa oração e agradecendo a Deus pela tua decisão de obedecer aos mandamentos de Deus. Oremos. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Muito obrigado por tudo. Nos ilumina em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, um abraço e até mais, se Deus quiser. Valeu!